Olá, muito prazer estar com você mais uma vez para a nossa segunda aula do primeiro trimestre de 2022. Estaremos meditando nas lições bíblicas da CPAD, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. A Ele nós damos a honra, a Ele nós damos a glória, o louvor e toda adoração ao Rei Jesus Cristo. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu amado Senhor e Salvador. Lição de número 2, 9 de janeiro de 2022. A inspiração divina da Bíblia. Esse é o tema da nossa lição. A inspiração divina da Bíblia. O texto áureo desta lição está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, toda a escritura, ela é necessária. Se te faltar alguma parte das escrituras, você vai ficar deficiente, você vai ficar defeituoso. Só a plenitude das Escrituras pode te levar à perfeição, à estatura plena de varão e varoa perfeito. Verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, tá? Vem de Deus a inspiração. Por isso que nós dizemos que ela é a palavra de Deus, porque ela foi divinamente inspirada por Deus, verbalmente e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, nos corrige e nos instrui, tá? A leitura bíblica em classe está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, 15, 16 e 17, e também no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 19, 20 e 21, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, Timóteo, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, Timóteo. Toda a escritura divinamente inspirada, Timóteo, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Em Pedro está dizendo assim, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugares escuros, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem nenhum, ou algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, tá? Na introdução desta aula, o autor, ele vai afirmar o seguinte, tá? Que vai ser a base da nossa aula. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, tá? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, tá? Que encheu os homens que foram usados para escreverem a Bíblia. O Espírito Santo de Deus encheu esses homens de uma tal forma, tá? Que eles foram controlados por Deus de uma tal forma que cada palavra que eles usaram para escrever as Escrituras não foi deles propriamente, mas Deus os inspirou cada palavra a que eles escrevessem da forma que eles escreveram, cada palavra
das Escrituras. Tá? Sendo que o Espírito Santo que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Tá? Nós, cristãos, cremos que a Bíblia, os 66 livros, nós, protestantes, os 66 livros da Bíblia é a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Tá? Existem outras religiões, propriamente, até mesmo o catolicismo, que tem 7 livros a mais, outras religiões, né, que acrescentaram outros escritos, tá? Porém, nós cremos que os 66 livros eles são suficientes para nos ensinar, nos corrigir, nos redarguir e nos levar à perfeição plena de homens e mulheres de Deus na terra. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, é verbal e é plena, ou plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo, tá? A inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus, tá? Talvez para você não seja, mas para nós que cremos, a Bíblia é a inspirada, inerrante e infalível. Vamos ver que ela veio de Deus, nós sabemos, nós cremos, aceitamos que ela veio de Deus por ser inspirada por Deus, ainda que foi escrita por homens, ela veio de Deus, da parte de Deus, cada palavra, ela não erra, não errou e nunca vai errar, tá? E ela é infalível, ela não falha. No primeiro tópico, sobre a doutrina da inspiração bíblica, tá? No primeiro subtópico, o autor diz o seguinte: nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Tá? Então, assim diz o Senhor, estão usados em mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, por exemplo, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Jeremias também foi advertido lá em Jeremias 26:2 para que ele não esquecesse de nenhuma palavra. Tá? No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, ou seja, que o Espírito Santo ensina. João assegura que o Senhor lhe revelou cada palavra, né? Ou todas as coisas que brevemente iriam acontecer, tá? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Tá? E o Senhor Jesus asseverou que os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados, ou seja, quando Jesus falou que nem um J, nem um tio se omitirá, ele estava dizendo que toda a lei, né, iria se cumprir. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. E nós cremos na Bíblia, e a Bíblia diz que ela veio de Deus. Entendeu? Por isso que nós cremos nela. Tá? A inspiração bíblica é verbal. Por que nós dizemos que a inspiração bíblica é verbal? Porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que eles deveriam escrever. Então, por intermédio do Espírito Santo, né, que tomou os escritores, Deus soprou, Deus inspirou, né, que eles escrevessem cada palavra. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevessem um ditado, tá? É algo assim que você vai compreender à medida que você vai tendo intimidade com a palavra de Deus. Deus não foi ditando. Podemos ter alguns textos que provavelmente Deus possa ter ditado para Moisés, tá? Mas a maior parte não foi assim um ditado de Deus, tá? E muito menos Deus fez com que eles perdessem todos os seus sentidos. Não, Deus inspirou eles de uma tal forma que eles foram escrevendo tudo aquilo que era plenamente da vontade de Deus. Deus usou, né, para isso a personalidade dos escritores e usou também a medida do talento de cada um dos escritores, tá? Sempre sendo inspirados pelo Espírito Santo.
Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria que fossem empregadas nas Escrituras. Tá? Foi um uso dos escritores de uma forma muito intensa. Deus usa muitos homens hoje, muitas mulheres hoje, inspirados pelo Espírito Santo, mas creio eu que nunca com a mesma intensidade com que Deus usou os profetas, com que Deus usou os apóstolos, a ponto de cada palavra que saíram das suas bocas, que foram escritas, né, foram palavras sem erro, tá? Ensinamento sem erro, direto do céu, aleluia, para a instrução da igreja do Senhor. A inspiração bíblica ela é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária, ou seja, ela é total, tá? Todos os livros da Bíblia, tá? De Gênesis, Apocalipse, passando pelo livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares, Eclesiastes, né? Miqueias, Abacuque, João, Atos, Filemon, 1 Pedro, 2 Pedro, João, as 3 cartas de João, Apocalipse, tá? Todos eles contêm o mesmo nível de inspiração, tá? Por mais que os autores eles não fossem iguais, nem na cultura, nem no conhecimento, nem nos talentos, tá? Nem nas profissões, nem nas funções, eles eram todos diferentes. E isso não determinou uma maior ou menor inspiração. Toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus, tá? E o poder disso você vê na leitura. Você pode ler qualquer parte da Bíblia que Deus vai falar com você de uma forma extraordinária, tá? Fique sabendo que Deus cria tudo por intermédio da sua palavra. Deus forma por intermédio da sua palavra. Deus está fazendo com que possamos ser regenerados, nascidos de novo, agora por intermédio da palavra de Deus. Deus está trabalhando. E como que ele trabalha? À medida que ele fala e nós ouvimos. Quando nós cremos, é Deus dizendo: haja vida, haja paz, haja saúde, haja restauração, haja vida, haja alegria, haja renovo, haja prosperidade. Quando nós cremos, aleluia, precisamos crer na plenitude da palavra. Deus não quer que a gente tome algumas partes da palavra, mas toda a Escritura. No segundo tópico, inspiração divina dos autores da Bíblia. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritos bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto aos gêneros literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou os autores apenas os pensamentos ou as ideias, tá? O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que eles usaram para expressar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, com exatidão. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? As limitações dos autores. Os autores escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. A gente vê isso no caso de Moisés, né, que Deus usou ele de uma forma extraordinária para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? E Moisés foi impedido de entrar na terra prometida porque cometeu um erro ali. E Deus falou: Moisés, acabou, seguinte, você vai ficar aí, você vai morrer aí, e você não vai entrar na terra prometida, e para de insistir. E ele morreu no deserto, não entrou na terra prometida. Para você ver, né, como eram os homens que Deus usou, igualzinho a mim, igualzinho a você. O rei Davi é igual a eu, o rei Davi é igual a você, tá? E isso quer dizer que nós temos a possibilidade de agir como anjo e também temos a possibilidade de agir como demônios, tá? Está no nosso poder de disponibilidade para Deus nos usar ou para
os demônios tomar as nossas vidas. É uma escolha humana, tá? Que muitos têm escolhido serem guiados pelos demônios, serem guiados pelos espíritos, estarem envoltos em tudo aquilo que agrada aos demônios, como a prostituição, como a idolatria, como a mentira, como o roubo, como tudo isso que inunda este mundo, tá? Porém, outros, aleluia, agora estão tendo uma lavagem mental, sabia? Outros optaram, eu optei por uma lavagem mental, como eu optei que a Bíblia lave a minha mente de todo mundanismo. Eu quero ser, eu aceito uma lavagem cerebral. A minha mente era mundana, a minha mente era impura, a minha mente era satânica, a minha mente era maligna. Eu quero ser lavado na minha mente para pensar naquilo que é do alto, naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é puro. Aleluia. E como que eu faço isso? Aleluia, atentando para a palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder de lavar a minha mente, de fazer na minha mente uma lavagem cerebral. Eu quero isso. Eu quero ser lavado de todos a forma maligna, humana, mundana de se viver. Eu aceito, eu quero isso. Eu opto isso, eu busco isso, tá? Eu não estou sendo enganado, levado por isso sem saber. Eu tenho procurado a palavra de Deus para pensar como ela e agir como ela e viver como a palavra de Deus quer que eu viva, quer que eu haja, quer que eu pense. Os diferentes gêneros literários e as figuras de linguagem. Cada autor fez o uso de gêneros literários distintos, tais como a narrativa. Isso aqui é bom, mostra a necessidade da gente ir aprender um pouco do português, um pouco de literatura, para a gente poder entender como é maravilhoso Deus ter usado pessoas para escrever a Bíblia de forma narrativa, como 1º e 2º Samuel, poesia, como Salmos, como Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, ditos populares como Provérbios, tá? E vários outros estilos, tá? Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tá? Então, como Jesus usou bastante parábolas, não só Jesus, mas a gente vai encontrar várias parábolas em toda a Bíblia. Enigma, a gente vai encontrar no livro de Juízes, né? Sansão decifrando lá, dando enigmas lá. Ali o livro de Juízes também, o livro de Crônicas, né? Salomão decifrando ali alguns enigmas com a sua sabedoria. De alegorias, a gente encontra em Gálatas, hipérboles, a gente encontra no livro de João, metáforas e símiles, tá? Então depois vai lá no Google, dá uma olhada, dá uma estudada em cada uma dessas figuras de linguagem e você vai entender melhor a mensagem bíblica também. De vocabulários simples e rebuscados, a Bíblia vai fazer, ela não se limita apenas a vocabulários simples e nem a vocabulários rebuscados para mostrar um alto grau de intelectualidade, para empolgar, para impressionar alguém. Não, Deus usa tanto pessoas que eram simples, como no caso de Pedro, que era um pescador, tá? Como no caso de Paulo, que era um intelectual assim muito, muito capacitado, tá? E você lendo tanto um como o outro, você vai ver que o nível de inspiração das escrituras não é maior nas de Paulo, nem menor nas de Pedro, e nem maior nas de Pedro, e nem menor nas de Paulo. O nível de inspiração é igual em todas as palavras bíblicas, tá? Em cada palavra da Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. E também no subtópico 4 do segundo tópico, a gente ainda vai encontrar ali a linguagem do senso comum, tá? Quando Josué faz alusão ali ao nascer do sol, tá? E ele também faz alusão ali também em outra passagem bíblica, quando ele ora para que o sol parasse e o sol parou, tá? Ou eu sou professor de geografia e nós ensinamos os nossos alunos sobre o aparente
o aparente mover do Sol. Aparentemente o Sol está se movendo. A gente fala isso para que haja esse entendimento, tá? Mas todo mundo sabe que é a Terra quem está girando ao redor do Sol, tá? A Lua está girando ao redor da Terra e ao redor de si mesma, a Terra está girando ao redor de si mesma, o Sol está girando ao redor da galáxia e a galáxia está girando ao redor, né? Todas as galáxias estão girando ao redor de Jesus Cristo, que é o centro. Por ele, para ele e por ele e nele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Quanto mais você estudar a ciência, tá? A ciência tem a ciência de Deus e a ciência do maligno, tem a ciência humana, a ciência de Deus e a ciência do maligno. Quanto mais você estudar a ciência do homem, tá? A capacidade humana de desenvolver as coisas e a ciência que Deus dá também para os homens, mais você vai entender a Bíblia, mais você vai chegar a Deus, tá? A ciência que vai te apartar de Deus é a ciência maligna, a ciência do diabo, que tem um único propósito: negar a existência de Deus, fazer com que você fique longe da palavra de Deus, tá? E confie no seu próprio braço, na sua própria força, na sua própria capacidade de se salvar, de resolver os seus problemas, e isso vai te levar para o lugar onde Satanás vai estar para sempre, que é o lago de fogo, onde Deus criou ali o inferno para Satanás e seus anjos. Não foi para o homem, mas o homem vai para lá porque gosta de imitar o capeta. Tópico 3, o Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua interação divina. Tá? Sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Está lá em Juízes 3:4. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento, tá? Então você tem que saber que não foi Deus quem desceu aqui em pessoa e escreveu a Bíblia, tá? Quando Deus desceu aqui em pessoa, ele não escreveu, ele simplesmente falou, aleluia, e ainda que os discípulos não tivessem escrito nenhuma palavra do Novo Testamento, era só eles contar a mensagem da cruz, aleluia. Tudo que foi feito até hoje se faria pelo poder da mensagem da cruz. A inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos para que a gente possa entender a sua inspiração. A promessa de Jesus, com base na promessa de Jesus que subiria ao céu e enviaria o seu Espírito. Ele deu ordem para os seus discípulos: esperem em Jerusalém até que do alto vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo e saíram pregando, tá? Porém, antes deles morrerem, eles foram inspirados por Deus a escreverem aquilo que eles viveram, que eles pregaram. Os escritos bíblicos que reivindicam esse cumprimento, tá? Está no livro de Atos, livro de 1 Coríntios, tá? Então, os escritos bíblicos, eles mesmos reivindicam, tá? Vindicam esse cumprimento. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob a orientação do Espírito e que suas epístolas são palavra de Deus, tá? E nós cremos, tá? Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escritura sagrada. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança, tá? Por que nós cremos? Porque se você for ler as Escrituras em qualquer parte, seja em Apocalipse, nas cartas de Pedro ou no Velho Testamento, você vai ver, você vai ouvir, Deus vai falar com você,
tá? Deus vai falar hoje com você. Deus não vai te levar lá na igreja primitiva, lá no passado, mas Deus vai falar hoje com você. A palavra é espírito e vida. A palavra, o Espírito Santo de Deus, adapta a palavra à tua realidade. Aleluia. E você vai saber que a palavra, que a Bíblia é diferente de todo livro, tá? De todo outro, aquilo que vai acontecer na tua vida, a partir do momento que você der ouvidos para a palavra de Deus, nenhum outro livro consegue fazer. Nenhum outro escrito consegue fazer. Nem mesmo os livros que ganham o Oscar, que ganham Nobel de Literatura, conseguem fazer o que qualquer escritos bíblicos irá fazer na tua vida. Tá? A obra da regeneração e iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então, a Bíblia ela vai fazer isso. A Bíblia ela vai mostrar para o homem, vai testificar para o homem, vai convencer o mundo, tá? Do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia vai mostrar que você está errado. A Bíblia vai mostrar para você que lê, tá? Você é o mundo. A Bíblia vai mostrar, vai te convencer do pecado, de que você está no erro, de que você não está vendo Deus direito, de que você não está entendendo o propósito de Deus ter criado você. A Bíblia vai te mostrar isso. E ao mesmo tempo que ela vai te mostrar, ela vai te convencer da justiça, ela vai te justificar, ela vai te endireitar, ela vai te tirar do erro, ela vai te corrigir, te redarguir, te instruir e te levar à plena justiça. Ela vai fazer isso na sua vida, tá? Para você estar preparado para o juízo que vai vir. Tá? Porque ela vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ao mesmo tempo que ela te convence do pecado, ela te cura do pecado. Ao mesmo tempo que ela te convence do juízo, da justiça, ela te justifica. E ao mesmo tempo que ela te prepara, que ela te convence do juízo, ela também te livra do juízo terrível de Deus que vai vir sobre todos os incrédulos, tá? Sobre todos aqueles que preferiram ouvir a mensagem da besta, seguir o falso profeta, seguir os conselhos de Satanás e desprezar a palavra de Deus. Tá? Deus enviou a sua palavra e pela sua palavra ele vai nos julgar, ele vai julgar toda a humanidade pela sua palavra. Tá? E nós hoje temos o privilégio que poucos tiveram na terra, tá? O privilégio de ter a Bíblia. Tá? De diversas formas, seja no celular, seja impressa. Cada um pode ter uma porção da Bíblia na sua casa para meditar, mas as pessoas têm tanto tempo hoje para meditar em tantas coisas e não medita na palavra de Deus. Tá? Que o povo de Deus que diz crer nas Escrituras, possa verdadeiramente crer nas Escrituras. Muitos daqueles que dizem crer nas Escrituras não creem nas Escrituras, porque não leem as Escrituras, ou leem as Escrituras muito pouco, e aí as Escrituras trabalham muito pouco nas suas vidas. Eles andam, como alguém que não crê em Deus, tá? Andam como alguém que não tem intimidade com a palavra, porque se você tiver intimidade com a palavra vai te transformar, a palavra ela vai te fazer parecido com Jesus. Mas o que nós temos visto hoje é um monte de gente por aí que diz crer em Deus, crer em Cristo, crer na palavra de Cristo, dando um mau testemunho. O mundo tem olhado muitas vezes para aqueles que dizem que creem e tem olhado assim e falado, eu não vou procurar esse Deus por causa dessas pessoas que se dizem ser de Deus, mas tem muito pouco ou quase nada de Deus. Por isso, meu querido, para concluir, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros da Bíblia, todas as palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Sagrada
Escrituras. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie, Deus te ilumine e que você possa atentar para o meu conselho. Vá ler a Bíblia, vá ler as Escrituras, vá meditar na palavra de Deus, aleluia, para fazer conforme quanto tudo nela está escrito, e receber o que ela promete. Deus abençoe.